Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão do Enem do ano de 2020. É a questão número 128. A questão diz assim: mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, que é de 26 a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir a sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas, então a taxa é sempre constante. Utilize para a água o calor específico de 4 kJ por quilo Kelvin e a densidade 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água no aquário? Bom, pessoal, vamos identificar essas grandezas aqui, né? Primeiramente, o que seria 50 litros? 50 litros é medida de volume. O que seria essa taxa de 50 watts? Medida de potência, watts. Ok? O C, calor específico, 4 kJ. Já vou abrir esse prefixo quilo, é 1000. 4.000 joule por quilograma Kelvin. Tá? Então, ele me dá o calor específico e a densidade da água, que é 1 kg por litro. E ele me dá também uma variação de tempo aí, né? Um tempo qualquer de 1 hora, né? Pessoal, a gente está trabalhando aqui com grandezas do sistema internacional, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aqui, ó, nesse tempo, ele está 1 hora no sistema internacional, 3.600 segundos, tá bom? Não pode esquecer. Então, a gente tem, pessoal, a equação, que é a equação recorde nas questões de Enem, né? Potência igual a energia sobre o tempo. A gente utiliza muito, pessoal, essa equação aqui no Enem, tá? Que geralmente cai muito em vários vestibulares. Como a gente está trabalhando aqui com calor, né? Então, a gente vai trabalhar com quantidade de calor. Então, essa energia vai ser a quantidade de calor sensível, né? Porque a gente não está tendo variação, não está tendo mudança de fase, só mudança de temperatura, variação de tempo. A quantidade de calor é aquela quantidade de calor sensível, ou seja, sem mudança de fase. A quantidade de calor sensível é dado por mc delta θ, onde m é a massa, C, o calor específico, e Δθ é a variação de temperatura, tá bom? Então, eu já vou jogar aqui, ó, aberto, para facilitar, ok? Se você quiser fazer passo a passo, primeiro aqui, depois jogar, sem problemas, tá bom? Então, vamos começar a colocar os valores. Aqui antes eu quero fazer uma coisa, pessoal, é o seguinte, ele me dá o volume, certo? E me dá a densidade da água. Então, aqui com o volume e com a densidade, eu posso calcular a massa, porque aqui a gente não tem essa massa. Então, densidade é igual a massa sobre o volume. Se a densidade é 1, a massa eu não sei, o volume é 50, a massa vai ser igual a 50 quilos. Tá? Então, a massa que estava faltando aqui é 50 quilos, tá bom? Só para a gente poder jogar aqui os valores direitinho. Então, a potência, já vou jogar aqui. E eu tenho o valor que vale 50, é igual a massa, que também é 50, né? Já vamos colocar. Vezes o C, que é o calor específico, que é 4.000, 4 kJ por quilograma Kelvin, vezes a variação de temperatura que eu estou buscando, né? Dividido pelo meu intervalo de tempo no sistema internacional. 1 hora é 3.600 segundos. Para você chegar a esse 3.600, pessoal, vai devagarzinho. 1 hora é 60 minutos. Aí você vai, 1 minuto é 60 segundos. Aí você faz 60 vezes 60, tá bom? É só ir devagarzinho. Então, aqui, pessoal, eu vou ter 50 vezes 3.600 vai dar 180.000.
4.000 vezes 50 vai dar 200.000. Vezes a variação de temperatura. Eu vou cortar aqui os 3 zeros, 3 zeros. Ainda sobrou um aqui, sobrou um aqui. Então, a minha variação de temperatura vai ser igual a 18 sobre 20. Quer dizer que a minha variação de temperatura vai ser igual a 0,9 graus Celsius. Resposta, letra C. Vou marcar aqui, vou tirar o print. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa questão? Uma clássica, né, do Enem. Cai demais questões nesse perfil. Bom, pessoal, só acrescentando aqui, por que eu coloquei em graus Celsius se o calor específico está em Kelvin menos 1, né? O calor específico é 4.000 joule por quilograma Kelvin. Então, a variação de temperatura estaria em Kelvin. Só que lembrando que a escala Kelvin e a escala graus Celsius são escalas divididas em 100 partes. Se elas são divididas em 100 partes, quando eu falo de variação, é final menos inicial. Então, por exemplo, se eu tenho 200 Kelvin menos 100 Kelvin, então eu tenho, a diferença vai ser 100 Kelvin. Se eu tenho 200 graus Celsius menos 100 graus Celsius, a diferença entre elas vai ser 100 graus Celsius. Então, pessoal, quando a gente está falando de Kelvin em graus Celsius, por isso ser uma escala dividida em 100 partes, né? Não tem problema jogar aqui direto em graus Celsius, tá? Isso aqui foi uma dúvida que alguns alunos me fizeram e pode ser a dúvida de vocês também, tá bom? Então, quando se fala em variação de temperatura, não tem que ficar preocupado em fazer conversão, porque aqui já está dando a temperatura final menos a temperatura inicial, né? Lembrando que as escalas são divididas em 100 partes, as duas, então não influencia. Tá bom, pessoal? Então já pode colocar em graus Celsius direto por ser variação. Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.